Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui de inglês técnico focado em SST. Meu nome é Neto e hoje será a nossa aula de número 24, 7 Steps to Achieve Workplace Safety Part 2. Então, semana passada nós fizemos a Part 1 e agora nós iremos dar continuidade à parte número 2 aqui da nossa aula de inglês. Então, você já sabe qual é o nosso ritual padrão, tenha foco total na aula, saia das distrações, preste muita atenção. Aqui nós temos mais alguns termos interessantes da nossa área de saúde e segurança do trabalho e eu tenho certeza que vai ser uma aula bem interessante para vocês. Bom, essa aula aqui vai ser uma aula um pouquinho mais curta, ela não é tão longa, não vai ser tão longa quanto a aula anterior, então é uma aula bem tranquila de você assistir aí num horário de intervalo que você esteja no trabalho ou assim que você chegar em casa ou depois da faculdade. Vai ser uma aula que eu tenho certeza que vai ser bem tranquila de você estudar. Bom, então, como eu falei agora há pouco, então são 7 passos para alcançar a segurança no local de trabalho. Aqui nós temos a parte 2. Nós vamos começar rodando o vídeo para que vocês possam ter esse contato inicial com o diálogo, com a apresentação que o narrador vai estar passando aqui. No caso, uma parte é narradora também. E aí depois nós vamos para aquele estudo de linha a linha para que a gente possa fazer a leitura, a compreensão e o aumento de vocabulário desse conteúdo. Então vamos lá. That leads us to step 2, consulting. This enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. As a business owner, you need to consult your workers. This can be formal or informal. By writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. Beleza, e aí, conseguiram entender melhor? Deu para entender alguma coisa? Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, logicamente uma nota qualitativa, para o seu entendimento de inglês, qual a nota seria? Escreve aí que é para depois nós fazermos uma revisão desse vídeo e você entender se teve um aumento da sua capacidade de compreensão desse conteúdo. É muito importante que você consiga se autoavaliar para que você entenda como está a sua performance e para que você também consiga dizer para você mesmo, para o seu cérebro, que é possível aprender inglês, que você consegue ter uma compreensão depois que, obviamente, faz algum estudo de inglês. Então, é interessante que você não assista essa aula só de forma passiva, ou seja, como se fosse um seriado, como se fosse um filme, alguma coisa assim. É bom que você... É muito saudável para o seu próprio aprendizado, para a sua própria evolução, se você assistir esse conteúdo, anotar as informações, pegar as dicas, entender o quanto que você melhorou, uma vez que você escutou nesse momento o vídeo, depois vai escutar de novo, vai assistir de novo. Então, esses pequenos passos eles são importantes para o seu desenvolvimento, para o seu aprendizado e principalmente para que você mantenha a constância nos estudos, para que você continue entendendo que está evoluindo, ainda que a passos curtos, mas está havendo uma evolução e que você continue os estudos até que você realmente desenvolva o seu inglês. Seja com os conteúdos gratuitos, seja sendo meu aluno no curso de inglês, seja com outro professor de inglês, um professor particular ou uma outra escola, não importa. O importante aqui para você é que você fale inglês, que você consiga ter a capacidade de chegar em qualquer situação, seja numa reunião, numa apresentação, enfim, num relatório que você precisa fazer e você consiga desenvolvê-lo sem grandes dificuldades. Esse é o meu objetivo para que você consiga alcançar os seus resultados na área de saúde e segurança do trabalho. No caso, envolvendo o inglês. Agora a gente começa aqui o texto, então você já sabe, nós estamos desde a aula 21, né, se não me engano, fazendo esse tipo de conteúdo, e você percebe que ele vai evoluindo de acordo com as aulas que estão passando. Então, quanto mais você assiste às aulas, quanto mais você consome os conteúdos, mais você vai tendo a fluidez, o dinamismo, a rapidez na hora de assimilar um conteúdo e na hora de falar esse conteúdo, na hora de ler esse conteúdo em inglês. Bom, lembrando que nós temos essa aula e nós teremos uma aula de Listening and Reading. Então, na aula que acontece geralmente na terça-feira, eu trago mais informações sobre as conexões, sobre a fluidez, sobre velocidade, sobre leitura de inglês. Tá? Então, isso aqui a gente tem um objetivo nessa aula e na aula de terça nós teremos a prática de leitura e escuta. Tá bom? Então, o texto começa assim. That leads us to step 2, consulting.
Isso nos leva ao passo 2, consultoria. Então, that leads us to step 2, consulting. Tá aqui, sem grandes mistérios. This enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. Isso possibilita que todos no trabalho entendam os problemas e é um passo essencial para uma cultura de melhora na segurança. As a business owner, you need to consult your workers. Como dono de um negócio, como dono da empresa, você precisa consultar os seus funcionários. This can be formal or informal. Isso pode ser de um jeito formal ou informal. Percebe que a gente colocou esse de um jeito entre parênteses, justamente para facilitar esse entendimento, que pode ser de duas formas que ele está dizendo. De uma forma formal, né, uma carta, uma apresentação, ou numa conversa, uma parte informal, algo mais despojado. Então, aqui ele meio que explica a parte do formal, né? Então, by writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. Ao escrever uma política de segurança com a consulta junto ao corpo de funcionários, nos permitiu identificar as responsabilidades dos colaboradores no ambiente de trabalho e nos ajuda a conquistar um ambiente seguro. Eu não sei quantos de vocês conhecem a ISO 45, mas tem um item dela que fala sobre consulta e participação dos trabalhadores. Então, muito se foca na consulta, ou seja, na verdade na participação. Então, eu tenho reuniões periódicas, eu tenho a CIPA, eu tenho um mural de informações, eu tenho os próprios veículos da segurança do trabalho, né? O DDS, uma instrução de trabalho, enfim, algum documento que eu estou comunicando aos meus colaboradores, né? Comunicando os funcionários sobre a política de segurança, sobre qualquer informação de segurança. Então, isso é uma forma de participação. Tá? Então, eu estou participando eles das questões de segurança. Agora, consulta é eu saber deles, então é deles para a empresa, o que eles acham, quais são as contribuições, o que eles discordam, o que eles concordam, enfim, é o sentido inverso. Então, consultar é fazer com que eles tenham uma voz, tenham um veículo de comunicação e tenham uma participação ativa na tomada de decisão. No caso, ele está falando da política de segurança, tá? Eu sei que não tem muito a ver com o inglês, mas eu acho que é interessante nós abrirmos um parêntese e falarmos um pouco também sobre outros aspectos de segurança do trabalho, um deles é essa parte de consulta e participação. Beleza? Bom, então esse é o texto. No final eu faço uma leitura total dele, não sei se é nessa aula ou na outra, mas se der nessa eu já faço, senão vai ficar para a aula de terça. E agora nós vamos fazer um exercício que nós já vemos fazendo, né? Já estamos fazendo desde a aula 21, que é aquele exercício onde nós temos algumas palavras que não estão no texto e você precisa escutar o conteúdo e conseguir achar essas palavras. É como se fosse um caça-palavras, né? Só que dentro de um texto. Então, isso é um exercício muito interessante porque você precisa... É interessante que tenha um fone de ouvido para que você consiga se concentrar melhor e que você foque, porque se você simplesmente colocar o texto para rodar e estiver fazendo alguma outra atividade, ou seja, ter o listening como atividade secundária, você não vai conseguir prestar atenção, tá bom? Então eu vou rodar o vídeo agora. É importante que você preste muita atenção no conteúdo. Então vamos lá. That leads us to step 2, consulting. This enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. As a business owner, you need to consult your workers. This can be formal or informal. By writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. É interessante que você, nesse exato momento, eu vou rodar só uma vez, né, como eu já fiz agora, e agora vamos passar para a parte de verificar quais são as palavras. Mas se você, por exemplo, rodar esse vídeo uma segunda vez, você vai perceber
palavras que você não tinha percebido, tá? Depende muito do seu nível de inglês. E quanto mais você escutar, assistir esse vídeo, mais você vai conseguir prestar cada vez atenção naquelas palavras que não estão presentes nesse conteúdo. Então é por isso que a repetição ela é uma atividade mecânica, mas é uma atividade extremamente importante, fundamental para que você consiga desenvolver o seu inglês. Então eu vou fazer uma única vez aqui, mas se você quiser, já que essa aula é gravada, pausar o vídeo, voltar um pouco, ou se você já tiver baixado o material do aluno, no caso o material que vocês consultam para estudar, se você quiser também pegar esse material, abrir o vídeo e ficar assistindo enquanto a aula está pausada, você pode fazer também, tá? Vamos se desafiar um pouco, vou rodar só uma vez e vamos ver quantas palavras vocês conseguiram identificar. Bom, então a primeira palavra que não está no conteúdo que o narrador está falando é straight, tá? Então, straight. A segunda palavra é problematic. A terceira palavra é first and foremost. A quarta palavra é done, tá? Então, done. Inclusive, eu expliquei bem essa palavra, né? This can be formal or informal. E o done não faz parte desse conteúdo. A próxima é cooperative. É a última, na verdade, né? Então, cooperative também é a última palavra que não está nesse conteúdo. E aí, você conseguiu acertar quantas? Se você fez uma correção, comenta aqui embaixo, né, na parte de comentários aqui do nosso vídeo, e me deixa saber quantas que você conseguiu acertar. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer aquela expansão de vocabulário que vocês já conhecem. Nós pegamos a palavra staff, que tem a ver com o corpo de funcionários, tá? E nós vamos fazer uma expansão para 3 outras palavras. O staff, ele é muito interessante porque ele tanto se refere a equipe, né? Aqui no caso são os funcionários, mas a equipe que está te ajudando. Mas ele também, eu vi uma única empresa que existia uma posição de um nível de gerente que também era chamado de staff. No caso era staff que nós chamamos lá, né? Mas é staff. E eu associava o staff com um cargo de gerência, porque nós tínhamos o staff lá, né? Só que na verdade esse staff ele quer dizer um suporte. Então, apesar de a empresa adotar essa pessoa, né, esse grupo de pessoas que tinha esse cargo de staff como um nível de gerencial, mas eles tinham uma função de suporte. Então, depois de muito tempo que eu vim entender que, por exemplo, e eu estou falando isso por quê? Porque gerente é manager. Então, eu entendia que staff era o mesmo que manager, que estava acima de supervisor ou de chief, ou coordinator, enfim. Né? Então, essa é a hierarquia geralmente de funções. Essas 3 aqui, supervisor, chief ou coordinator, geralmente elas flutuam, dependendo da empresa. Tá? Então, tem empresa que é de coordinator para manager, tem empresa que é de chief para supervisor e depois para manager, tem empresa que é o contrário, é supervisor, chief e manager. Tá? Então, na empresa que eu trabalho, por exemplo, é supervisor para manager, não tem chief, por exemplo, tá? E também não tem abaixo só o meu corpo técnico mesmo, né? Então, minha equipe. Eu não tenho, por exemplo, uma função de um chefe, um coordenador, uma liderança, assim. Então, varia muito de empresa para empresa. Mas aí, nós tínhamos, nessa empresa que eu falei, o manager e o staff. Então, eu fazia essa associação, mas não tem nada a ver. Quer dizer, pode ser que tenha uma diretoria e tenha um staff também. Mas não quer dizer que o staff ele seja um cargo de direção. Ele é um cargo de suporte. E pode ter o nível que a empresa decidir que tenha. Tá bom? Só uma curiosidade, mas pode ser que alguma outra pessoa passe pela minha situação, já saiba que não necessariamente staff é um cargo de gerência ou um cargo de liderança. Mas tá um cargo de suporte ou são os próprios funcionários, né, a equipe. Bom, nós pegamos 3 palavras aqui. A primeira é workers. Nós já vimos essa palavra na aula anterior, se não me falha a memória. Eu lembro dessa palavra nela. Depois nós temos o team. E por último nós temos o personal. Tá?
Então, as três significam basicamente a mesma coisa, são sinônimos, né? Então, nós vamos fazer aquela mudança de palavras, substituição, e vocês vão perceber que a frase, ela continua, a sentença, ela continua perfeitamente entendível, né? Então, a primeira frase é com a palavra original: by writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. Tá? A segunda é workers, que já está inclusive nesse texto. By writing a safety policy in consultation with our workers, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. A próxima é team. Então, by writing a safety policy in consultation with our team, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. E a última é personal. Então, by writing a safety policy in consultation with our personnel, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. Beleza? Então, vocês estão aprendendo aí 4 palavras, né, no caso da staff, works, team e personal, e vocês podem colocá-las no mesmo contexto. Isso que é interessante. Se você pega apenas a palavra isolada, ela não faz tanto sentido para você, né? Ou ela pode ter significados diferentes. Agora, quando a gente coloca ela num contexto, fica muito mais fácil, muito mais claro, e você consegue entender melhor o que ela está dizendo. Bom, e agora nós temos outras, acho que outros sinônimos, né? Nós pegamos aqui 4 palavras que querem dizer a mesma coisa, tem o mesmo sentido. E nós temos mais uma aqui, ó, que é crew. Crew. Crew, it's a group of people who work on and operate a ship, boat, aircraft, spacecraft or train. Tá? Então, crew também é um grupo. Geralmente ele é direcionado, ele é usado quando nós falamos de pessoas que operam, que utilizam, né, um barco, ou uma plataforma, ou um avião, ou uma espaçonave, ou um trem. Então, a group of people who work on and operate a ship, boat, aircraft, spacecraft or train. Tá? Crew. Mas eu também já vi alguns, eu não sei se foram seriados ou filmes, mas eu já vi também alguns episódios de algumas coisas do líder, né, falando assim, that's my crew, né? Então essa é a minha equipe, é a minha galera. Então crew também, ele é um grupo de pessoas, geralmente para essas funções, mas você pode também falar simplesmente um grupo, né? Meu time, that's my crew, né? Um time, um grupo, uma equipe, alguma coisa assim, tá? Mas ele deve ter se originado aí nesse tipo de função. E aí nós temos a última, que é faculty. Faculty is a group of teachers, professors. Então, é a mesma coisa, é um grupo também de pessoas, porém destinado para professores, teachers and professors, tá bom? Bom, e com isso nós finalizamos a nossa aula número 24. Não se esqueça de ir no canal do Telegram, eu falei para vocês que é uma aula bem curtinha. Vão no canal do Telegram, façam download do material e estudem, porque esse material vai sair do ar. Então, essa aula, ela vai estar no ar logo logo, e aí na terça que vem nós teremos a nossa aula de Listening and Reading, tá bom? Beleza? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo ou me procurem lá no Telegram, @inglêstecnicosst. Quase todos os dias eu abro a caixinha de perguntas para tirar dúvidas da audiência, e se você tiver alguma dúvida, me procura lá. Pode perguntar tanto sobre a aula que vocês estão assistindo, sobre dúvidas gerais em inglês, sobre a nossa carreira de SST, enfim, sobre o que você quiser, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, me procura lá. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal do YouTube e também, se for possível, dê um like nesse vídeo, porque ajuda muito outras pessoas a consumirem esse material. Então é isso, um grande abraço, até a próxima aula.